Olá, povo querido, povo amado do Senhor Jesus, bom dia, está tudo bem com vocês? Então, eu espero que estejam todos bem. Então, em nome de Jesus que eu venho aqui mais uma vez para falar um pouco sobre Deus, não é? O melhor assunto das nossas vidas, é sobre quem nós deveríamos falar 24 horas por dia, porque é edificante falar do Senhor, não é? E nos deixa feliz. Então, em nome de Jesus, lemos a palavra nesta manhã. Então, a palavra está escrita em Josué, no capítulo 7, no versículo 3, está escrito assim: E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatiqueis ali a todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Shebarim e feriram-os na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá, como contentaremos, como ficaremos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e os amorreus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigarão o nosso nome na terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha condenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram e também mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram. Aleluia, glórias a Deus. Bom, meus irmãos, aqui nessa palavra a gente pode ver que Josué, ele ficou no lugar de Moisés, não é? Depois que Moisés morreu, Josué que ficou, foi o escolhido por Deus, né, para ganhar a cidade de Canaã, não é? A terra prometida, não é? Que Deus havia prometido desde a época de Abraão. Então, o que acontece? Josué já tinha vencido muitas batalhas, já tinha vencido muitos reinos. Só que eu creio que ele não vigiou muito bem, porque primeiro aqui a palavra no versículo 3 diz que eles são poucos, vamos mandar poucos homens porque eles são muito poucos. Então, o que a gente aprende com isso? Que não devemos subestimar o nosso inimigo. Às vezes a gente olha as pessoas, olhamos com más olhos porque achamos que as pessoas não são nada, não têm nada a nos oferecer, porque elas são talvez pobres, porque talvez morem nas ruas, porque talvez não tenham estudo, porque talvez não tenham um bom cargo, não tenham um bom ordenado. Quer dizer, são várias situações que faz com que nós subestimamos as pessoas e achamos que elas são incapazes pelaquilo que elas apresentam, não é? E é um leigo engano. Aconteceu isso com Josué, não é? Um grande guerreiro, não é? Que Josué, ele foi mesmo um grande guerreiro e ele venceu muitas guerras e muitas batalhas, né? Sobre a palavra do Senhor. E só que ele teve uma pequena derrota, não é? Teve uma pequena derrota por um reino muito pequeno, que era improvável aquele reino vencer Israel. Mas Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque às vezes, meus irmãos, o Senhor, ele usa situações em nossas vidas, situações difíceis, para que ele fale conosco. Então devemos ficar atentos, muito atentos,
sobre as coisas ruins que nos acontecem, porque muitas vezes é o Senhor chamando o nosso nome, querendo falar conosco, querendo nos dar alguma lição, não é? E devemos estar atentos a isso. E aqui nós aprendemos também, não é? Que Josué, então ele foi até o Senhor e ele foi questionar a Deus o porquê que o Senhor tinha permitido aquela derrota, por que que aquilo estava acontecendo, não é? Se fosse para que o Senhor deixasse que eles perdessem essa batalha, era melhor que ele tivesse ficado lá do outro lado do Jordão, como ele diz aqui, não é? E eu creio que isso é um erro que a gente comete todos os dias. Por quê? Porque Josué, como a palavra mesmo em si já diz, que ele venceu muitas outras guerras, já tinha vencido muitos outros reinos maiores, mas nesse momento ele não viu isso, ele viu apenas aquela pequena derrota e já questionou a Deus. Poderia ter me deixado lá onde eu estava, assim eu não estava assim sofrendo dessa maneira, né? Não tinha passado essa vergonha, porque a palavra diz que eles foram colocados para correr, o povo de Ai colocou Israel mesmo para correr, então foi uma derrota vergonhosa, não é? E é o que nós fazemos também todos os dias da nossa vida, né? Ora, se a vida da gente vai bem, nós estamos ali com a nossa vida direitinho, o nosso emprego vai bem, a nossa saúde vai bem, a nossa família vai bem, o nosso casamento vai bem, os nossos filhos são uma bênção, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas deixa acontecer alguma desgraça no meio de nós, deixa acontecer qualquer coisa de errado, ou que a gente perca o emprego, ou que a gente perca a nossa paz por algum momento, que a gente já questiona logo. Senhor, onde é que tu estás? Senhor, por que tu permitiu isso? Senhor, por que tu deixou que isso acontecesse em minha vida? Quer dizer, a gente já não olha as outras bênçãos que a gente tem, as bênçãos que o Senhor vem derramando sobre as nossas vidas desde o nosso ventre, não é? Então isso é um erro grave, e Josué ele cometeu isso, né? Porque os homens de Deus também cometiam erros, não é? E então aqui ele está dizendo, no versículo 8, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos meus inimigos. Quantas vezes nos acontece algo de mal, algo de errado, e nós, por vezes, nem pensamos em nós próprios. Qual é o nosso pensamento? É o nosso vizinho, é o nosso amigo, é os nossos inimigos, é as pessoas, o que elas vão dizer, o que elas vão pensar, o que elas estão achando sobre mim. Então isso é muito grave, porque quantas vezes a gente deixa de ser feliz, a gente deixa de ter uma vida próspera com Deus, a gente deixa de ter uma vida em santidade, uma vida com um caráter formado em Jesus, não é? Porque as pessoas, o que elas vão dizer? O que essas pessoas vão dizer se eu voltar para aquele emprego de onde eu fui expulso? O que as pessoas vão dizer se eu voltar para aquele lado de onde eu fui expulso? O que as pessoas vão dizer se eu perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal? Então, quer dizer, a gente pensa mais no próximo do que em nós mesmos, quando na verdade essas ações que a gente toma, essas atitudes, elas nos faz mais bem do que até mesmo o nosso próximo. Então, o que acontece? Nós sabotamos a nós mesmos, né? Muitas vezes a gente deixa de ser feliz porque a gente está pensando no que o outro está pensando. Então, é o que o outro está pensando, é aquilo que vai levar a minha vida para frente? Não, não é. O que leva a minha vida para frente é um coração temente ao Senhor, é uma vida com Deus, é o meu coração em paz, é o meu coração livre de prisões e de cadeias. Isso sim é o que vai me fazer feliz, não o que o meu próximo está pensando. Então não devemos sabotar nós mesmos, a nossa própria felicidade, não é? Porque senão a gente sempre vai viver reclamando e lamentando e murmurando com a vida. Aí Deus respondeu aqui a Josué no versículo 10, né? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? O que Deus está dizendo aqui para nós nessa manhã?
Ele está dizendo, levanta-te. Por que que tu estás prostrado, murmurando e dizendo, Senhor, Senhor, Senhor? Por que aconteceu isso? Ai, Senhor, não. O Senhor te convida a levantar e a questionar a Ele. O que está acontecendo? Faça como Josué fez. Senhor, por que que eu não tenho sorte? Senhor, por que que o meu casamento vai mal? Senhor, por que que meu filho foi para as drogas? Senhor, por que, Senhor, a minha filha está na prostituição? Por que, Senhor, eu perdi o meu emprego? Por que, Senhor, tu me deste essa doença que o homem diz que não tem cura? Por que, Senhor? Faça como Josué, pergunte e Deus responde. Porque aqui Deus respondeu a Josué e ele disse assim, ó, no versículo 11... Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado, até tomaram por anátema e também furtaram e também mentiram, até debaixo da sua bagagem. Olha, Deus, ele responde tudo com detalhes. Quando algo lhe acontecer, quando você perceber, porque a gente percebe quando as coisas não são normais, coisas anormais que acontecem em nossa vida, não é? A gente consegue perceber isso. Então, questione ao Senhor, fale, abra o seu coração a Deus, porque Ele vai te dizer no mínimo detalhe as partes aonde você tem que consertar. Porque os nossos erros, Deus perdoa, mas quem tem que consertar somos nós. Nós temos que consertar o nosso coração, não é? Por quê? Porque o que aconteceu aqui? Por que Ai perdeu esta guerra? De que pecado é esse que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui, olha, no versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 cielos e prata e uma cunha de ouro do peso de 50 cielos, cobicei e tomei os que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Então, isso aqui foi uma desobediência que Acã e os seus filhos cometeram contra Deus, contra Israel. Por quê? Porque quando eles foram para essa guerra, o Senhor ordenou que não se trouxesse nada, que tudo aquilo ali era anátema, que o Senhor estava amaldiçoando tudo, não era para trazer nada. E eles trouxeram essa capa, trouxeram ouro, trouxeram pratas, trouxeram joias e esconderam. E por isso Deus permitiu essa derrota, que era uma derrota improvável, para que Deus viesse falar sobre o pecado deles, não é? Sobre o pecado que tinha acontecido, sobre a desobediência que Acã tinha cometido sobre Deus, não é? Não era para ter ultrapassado a ordem, ele tinha uma palavra, não traga nada. E é assim que Deus faz com nós todos os dias. Quantas vezes Deus diz, não faça, não peque, não cobice, não traia, não adultere, ame apenas o Senhor teu Deus, né? O Deus vem falando desde que o mundo, que ele começou a fundação do mundo, que ele vem falando a Adão, e gerações e gerações e gerações, e a palavra dele permanece, mas a gente não obedece. Nós não obedecemos, é muito mais fácil a gente julgar o Senhor Deus, não é? Da gente dizer, abrir a boca, porque nós somos julgadores natos por natureza, nós abrimos a boca, ai, que Deus é esse? Que esse Deus não existe, porque se esse Deus não existisse, não havia pandemia, não estava tanta gente morta. Se esse Deus existisse, não tinha essas guerras, esses terremotos, essas coisas. Mas ninguém para ver o anátema que está dentro de nós. Olha, essas derrotas da nossa vida certamente são anátemas dentro do nosso coração, coisas que Deus diz que não é para a gente levar. Nós não devemos levar em nossas vidas o rancor, a falta de perdão, o adultério, a inveja, não é? São tantas coisas que são anátemas também dentro do nosso coração. E essas coisas, quando a gente não questiona a Deus e não pergunta para que Deus nos mostre, a nossa vida vai chegando às derrotas. Às vezes até uma pequena coisa que você vai fazer, que você tem toda a certeza que vai dar certo, que tem tudo para dar certo, que não vai dar nada errado, mas você chega lá e dá tudo errado. Por quê? Porque tu tá com anátema dentro do teu coração, tu tá com pecado dentro do teu coração, tu não tá agindo conforme a vontade de Deus, conforme Deus te ordenou a fazer. E aí é por isso que
A gente tem uma vida inteira, se a gente não se arrepende, se não aprende a falar com o Senhor, nós temos aí uma vida inteira de derrota pela frente. Por quê? Sempre vamos ser assim, sempre vamos ter um infortúnio de não ter um bom lar, de não ter uma boa família, de não ter uns bons filhos, de não ter um bom emprego, de não ter uma boa casa, de não ter uma boa saúde, de não ter boas amizades. Isso não é culpa de Deus, a culpa é nossa, não é? Porque se nós questionarmos a Deus, Ele vai nos contar tudo no mínimo detalhe, aonde é que a gente tem que mexer, onde é que tem que ser mudado. Eu digo isso, meus irmãos, por testemunho próprio, porque comigo tem acontecido, não é? De eu orar ao Senhor e Ele me mostrar coisas desde a minha infância, da minha adolescência, não é? Quando eu era muito jovem, os pecados que eu cometi, os erros que eu cometi, o Senhor acabar me trazendo à memória e ali eu pedi perdão. Então é assim que temos que ser, é fazer como Josué fez, é questionar o Senhor. Então, qual é a lição que nós aprendemos hoje com essa passagem de Josué? Não é? Primeiro, não devemos subestimar o nosso inimigo, não é? Não devemos achar que as pessoas não nos servem para nada. Às vezes você olha e diz, essa pessoa, esta não me serve para nada, essa não é nada, essa não significa nada. Olha que mais lá na frente tu pode se surpreender com esta pessoa, não é? Deus está mostrando isso aqui na palavra dele, não é? Então não devemos subestimar o nosso inimigo. Nós sempre devemos questionar ao Senhor o que está acontecendo acerca da nossa vida, não é? Porque o Senhor vai nos responder. Procurar limpar o nosso coração, não é? Para que Deus possa nos dar vitória, porque a palavra mais para frente, não é? Do capítulo 6 em diante, do capítulo 8 em diante, fala, capítulo 8, 9, não é? Fala que Deus também depois ordenou, né, que eles fossem a Ai novamente, depois que já tinha consertado o erro, já tinha consertado aquele engano, não é? Porque inclusive Acã pagou com a sua própria vida, não é? Que foi apedrejado, ele e os filhos dele no arraial. Então, depois de ter consertado tudo, Deus foi lá e voltou e deu vitória no mesmo lugar, porque é assim que o Senhor faz. Às vezes a gente fica pensando que porque a nossa vida não deu certo, nunca mais vai dar certo. Não, dá certo sim. Tira o anátema de dentro do seu coração que Deus vai te levar para o mesmo lugar, para o mesmo campo de batalha, e lá Ele vai te dar a vitória. Mas tu já tem que estar com o teu coração sem anátema nenhum. Amém? Então ficamos com essa reflexão hoje, meus irmãos. Eu espero que essa palavra tenha edificado vocês. Perdoe porque o vídeo ficou um pouquinho longo, porque falar de Deus é uma riqueza de detalhes que a gente precisa se aprofundar mais um bocadinho, não é? Mas eu peço a vocês que agora, como eu tenho um canal no YouTube, que vocês possam se inscrever lá para que essa palavra possa chegar para mais pessoas que precisam ouvir, que precisam ser edificadas pela palavra do Senhor. Faça o ID de Jesus, faça o ID do Senhor, porque você compartilhando esse vídeo ou você se inscrevendo nesse canal é uma forma de você também trabalhar para Deus, né? Porque eu estou a serviço aqui do Rei Jesus, então faça parte também desta obra. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês, que dê um rico, feliz e santo Natal a vocês, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de amor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela companhia.